importância da desincompatibilização dos cidadãos que querem concorrer a cargos eletivos? E por que os prazos não são os mesmos para todos esses cidadãos? A importância da desincompatibilização eu vejo do ponto de vista de, inclusive, proteger a máquina pública, proteger o Estado, para que não seja usado a favor de determinada candidatura, direta ou indiretamente. Porque há sempre quem está num cargo público tem as suas obrigações do cargo, isso lhe traz uma certa visibilidade essa que os candidatos adversários não possuem. Por outro lado, eles são de oposição, e isto também gera uma facilidade de campanha. Mas a ideia da desincompatibilização é essa: tirar do cargo aquele que quer disputar uma eleição. A questão da diferenciação de prazos, eu creio que o legislador complementar, à época, imaginou que disputando cargos diversos e estando em funções diversas, deveria haver esta diferença de tempos. Mas eu defendo que se é para haver uma desincompatibilização, e se essa desincompatibilização, o ideal seria que atingisse a todos, inclusive aqueles que disputam a reeleição, o ideal seria fixar um prazo único que antecederia o começo da campanha eleitoral e poria todos os candidatos em absoluta igualdade de condições, claro, dentro da possibilidade. O que prevê a Lei Complementar 64 de 1990 para os candidatos que foram condenados criminalmente? Na legislação atual, esta inelegibilidade surge após o trânsito em julgado da sentença condenatória e vai até 3 anos após o cumprimento da pena. Nesse período, ele fica impossibilitado de participar como candidato do processo eleitoral. Agora, há em discussão no Congresso Nacional um projeto de reforma desta norma que visa tornar inelegível não só aquele que tem a sentença transitada em julgado, mas também antes, aquele que está com uma condenação no projeto antigo em segunda ou única instância, no projeto atual de órgão colegiado, tendo em vista que inelegibilidade não pressupõe culpa formada e definitiva. A regra, no meu modo de ver, de presunção de inocência que está na Constituição, ela diz respeito ao cumprimento de pena do processo criminal, mas isso não impede uma consequência eleitoral de inelegibilidade que pode resultar, como já vimos, do exercício de um cargo público, de uma relação de parentesco e também, eventualmente, de uma sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado. A norma estabelece apuração e punição para as transgressões pertinentes a abuso do poder econômico ou político em detrimento da liberdade de voto. O senhor pode explicar como isso ocorre? A Lei Complementar 64 criou o Instituto, o procedimento da investigação judicial eleitoral, através do qual candidatos, partidos, o próprio Ministério Público podem pedir à Justiça Eleitoral que deem início a uma investigação, a um processo chamado de investigação judicial, para apurar se determinado candidato está abusando do poder econômico, do poder político, ou usando indevidamente os meios de comunicação, ou se estas mesmas circunstâncias, esses mesmos fatos, essas mesmas acusações praticadas por outra pessoa o estão beneficiando. E a consequência é afastá-lo da disputa. É um processo razoavelmente rápido, faz-se uma investigação e se esses fatos, essas acusações, essas suposições ficarem constatadas, o candidato é afastado da disputa desde que isto seja julgado até um determinado momento. Se isto é julgado após a diplomação, a jurisprudência atual, se este processo é julgado após a diplomação, a jurisprudência atual é no sentido de que isto gera apenas a inelegibilidade e não a perda do mandato, embora a prova colhida neste processo possa servir para ações consequentes à diplomação, que são o recurso de solicitação de diploma, a ação de impugnação ao mandato eletivo, estas sim terão como consequência o afastamento do candidato daquele mandato que ele obteve com a cassação do seu diploma. A lei complementar também prevê pena de detenção e multa para certos crimes eleitorais. Quais? Numa única hipótese, que é a arguição desmotivada, a arguição temerária ou de manifesta má-fé da inelegibilidade ou a impugnação ao registro, baseado numa dessas hipóteses que acabamos de falar, de abuso de poder político, de abuso de poder econômico, de uso indevido de comunicação. Numa dessas coisas, quer dizer, você propor uma ação contra alguém, de uma ação temerária ou de manifesta má-fé, visando criar praticamente um fato
político no curso da campanha eleitoral, que tenha sempre a finalidade de atingir o adversário. É uma detenção de 6 meses a 2 anos e uma multa de 20 a 50 das antigas BTNs, que são atualizadas pelos novos índices. Qual a avaliação do senhor sobre a possibilidade de a Polícia Federal ter o papel inédito de monitorar campanhas eleitorais, podendo inclusive fiscalizar em tempo real as contas dos candidatos? Há muito tempo, há uma atuação conjunta da Justiça Eleitoral com o seu órgão policial, com o seu braço policial, que é a Polícia Federal, no sentido de acompanhar o processo eleitoral e apurar as regularidades. O que me parece a novidade deste ano é a tentativa da Polícia Federal também acompanhar a prestação de contas dos candidatos, ou seja, a administração financeira de cada campanha eleitoral. Isto, até onde eu sei, era feito exclusivamente pelos órgãos internos da Justiça Eleitoral e agora a Polícia Federal se integra a este grupo para possibilitar uma maior fiscalização dos recursos que transitam pelas campanhas eleitorais, seja tanto em relação à sua origem, de onde eles vêm, como também no seu destino, onde é que eles são aplicados. Na opinião do senhor, a Justiça Eleitoral é rápido bastante para coibir abusos eleitorais? A Justiça Eleitoral é, evidentemente, o braço mais rápido do Poder Judiciário. Agora, infelizmente, em alguns casos ainda se demora. Se demora em razão da necessária apuração precisa dos fatos, do exercício do sagrado direito de defesa, que sempre tem que ser observado, não se pode impor punições sem permitir ao acusado que tenha a oportunidade de defesa que a lei lhe assegura, mas a constatação, e eu acho que volto a dizer de todos, é que a Justiça Eleitoral ainda é o ramo mais ágil do Poder Judiciário.